foi me dada a oportunidade aí de trazer o texto de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então a gente vai ler esse texto e ver o que Deus tem para tratar na nossa vida através desse texto, através da exposição da sua palavra. E eu peço que você não olhe para mim nessa noite, porque eu sou falho, mas que você possa prestar atenção e absorver aquilo que absorver aquilo que Deus tem para tratar nessa noite. O texto de Tiago 4, capítulo 4, versículo 13 diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Agora, entretanto, jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, faz, nisso está pecando. Já faz algumas semanas que a gente está tratando de Tiago, e para mim é muito bom porque eu sou um fã, né, um amante da pregação expositiva, e pegar um texto, um livro assim, lectio continuo, para mim é assim, do início até o fim do livro, para mim é bom, eu gosto muito disso, eu acho que a igreja aprende bastante com isso. Mas para a gente já entrar no texto, no início do livro da carta de Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 1, Tiago ele diz que essa carta ele estava escrevendo para aqueles que estavam dispersos, para as 12 tribos que estavam dispersas. E é muito importante a gente observar o livro de Atos dos Apóstolos, porque é o livro de Atos dos Apóstolos que vai falar para a gente quem são essas pessoas dispersas. Pelo menos em 3 ocasiões diferentes, Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele narra quem são essas pessoas dispersas e por qual motivo eles foram dispersos da onde eles estavam. Vocês sabem, quando a gente estava estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que lá no capítulo 8 é dito que por causa do apedrejamento que Estevão sofreu por pregar o evangelho, né, depois que ele morreu apedrejado, muitos cristãos, muitos crentes que pregavam a palavra de Jesus, que eram convertidos ao evangelho de Jesus através da pregação dos apóstolos, eles foram obrigados, por motivo de perseguição que estavam sendo perseguidos, a se dispersarem, porque senão eles iam acabar morrendo como Estevão morreu. Então muitos dos cristãos que estavam ali na região da Judéia, por causa da perseguição que eles sofreram, acabaram se dispersando para vários lugares. E é por isso, exatamente por isso, que Tiago, na carta de Tiago aqui, ele se dirige a essas pessoas como irmãos. É um epíteto que ele dá, né? Um apelido, um codinome, uma forma de tratar esses irmãos, né? Ele chama essas pessoas de irmãos. Se você observar bem na carta de Tiago, você vai ver a palavra irmãos sendo repetida por mais de 15 vezes. Então é muito comum, toda hora que você vai ver Tiago se tratando com esses irmãos, com essas pessoas, ele fala assim: amados irmãos, 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 irmãos. Toda hora ele chama essas pessoas de irmãos. E o desenrolar da carta é muito interessante porque ele dá várias ordens e explica o porquê que ele está dando aquela ordem, e dá uma ordem de novo, e aí explica porquê que ele está dando essa ordem. E o assunto da carta é muito interessante porque ele fala de muitas coisas. Ele fala, por exemplo, a nossa fé sendo da nossa fé evidenciada através das obras, por exemplo. Beleza, você tem fé? Então cadê as suas boas obras para evidenciar a fé que você professa? Fala, por exemplo, do uso adequado da língua, né? Ele chega até a mencionar a questão da língua ser um bosque, né? Ser uma flecha,
ou algo assim que queima um bosque, coisas assim, mais ou menos desse tipo. Ele fala, por exemplo, de perseverar na oração. Ele fala, por exemplo, se você ora, mas você duvida, você, não pensa que você vai alcançar de Deus alguma coisa, porque uma pessoa que ora, ela não vai duvidar. E em todos esses assuntos em que Tiago vai falando, ele olha para essas pessoas e fala e trata a elas como se elas fossem irmãs em Cristo, irmãos em Cristo. Todos esses assuntos, ele inicia dizendo que essas pessoas são irmãos. Mas tem três casos específicos de Tiago, 3 textos, em que Tiago ele não se direciona a essas pessoas como irmãos. Ele deixa de falar que essas pessoas são irmãos e começa a tratar de uma outra forma. Ele não dá nome para essas pessoas, ele não dá nome nenhum. Ele simplesmente começa a corrigir essas pessoas e condenar algumas atitudes em que essas pessoas estavam vivendo. Por exemplo, se você pegar aqui o texto de Tiago, né, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 16, por exemplo. Você vai ver que Tiago, ele não trata essas pessoas como irmãos, nesse momento, mas ele se dirige a pessoas que, ele diz que essas pessoas têm uma inveja amargurada. Ele fala, vocês são invejosos. Tem um momento que ele fala assim, vocês que têm sentimento faccioso. Ele fala para essas pessoas que elas, além de terem inveja e sentimento faccioso, ele diz que essas pessoas se gloriam nisso. Ou seja, elas sentem alegria nisso, elas sentem orgulho por terem inveja e sentimento faccioso. E ele ainda fala que esse tipo de atitude não é a atitude de um cristão. Ele diz que essa atitude é uma atitude terrena, animal e demoníaca. Está aqui na versão, né? Por exemplo, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Deve ser por isso que ele não trata essas pessoas como irmãos nesse texto. Um outro texto, por exemplo, é o nosso texto que a gente está estudando hoje. O texto que eu vou pregar aqui. No capítulo 4, versículo 16, ele fala que essas pessoas, elas estão se jactando. Ele fala assim, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. O que é isso? É se jactar, é se orgulhar, é ter é a altivez humana, uma pessoa altiva, ensimesmada, cheia de si mesmo. Ele fala, agora vocês estão se orgulhando das suas arrogantes pretensões. São pessoas arrogantes e pretensiosas. E nesse texto aqui, que eu estou pregando aqui agora, ele não trata essas pessoas como irmãos em Cristo, mas ele simplesmente fala com elas sem chamá-las de irmãos. E um outro texto é o texto que a gente, na semana que vem, muito bem quem é que vai pregar, mas ele começa a se referir aos ricos, e ele também não chama esses caras de irmãos, mas ele diz que essas pessoas são desventuradas. Desventura, na minha tradução, significa pessoas desgraçadas, seus desgraçados, é isso que ele fala, né? São desgraçados, corruptos, e essas pessoas, elas tomam 2 atitudes com os mais pobres, com outras pessoas, com os mais necessitados. Eles condenam essas pessoas e matam essas pessoas. É interessante a gente notar isso, porque embora Tiago ele tenha escrito essa carta para os irmãos na fé, em dado momento parece que ele não está falando somente com irmãos, mas a intenção de Tiago, pelo menos para o leitor, parece que Tiago está pensando o seguinte: uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, ela não pode ter sentimento faccioso. Uma pessoa não pode ser chamada irmã em Cristo quando ela é tomada de inveja amargurada. Uma pessoa não pode ser chamada de irmã em Cristo quando ela é uma pessoa mentirosa, talvez, fraudulento, uma pessoa desgraçada, uma pessoa corrupta, que tem atitudes malignas, que mata, que condena, que é uma pessoa de atitude animal, demoníaca. É pesado, né? É no mínimo pesado isso.
Deve ser por isso que ele não trata essas pessoas como irmãos, porque parece que não cabe na cabeça de Tiago a ideia de que uma pessoa pode professar a fé em Jesus Cristo e viver uma vida nessas condições. Deve ser por isso que lá em João, João, lá nas cartas de João, 1 João, 2 João, 3, algumas vezes ele vai falar de pessoas que vivem na prática do pecado, de que o cristão verdadeiro, ele não deve viver na prática do pecado. Ele pode sim pecar uma vez ou outra, mas uma pessoa que se gloria no pecado, uma pessoa que é altiva, ensimesmada e ama a vida pecaminosa, não parece que tem na cabeça de Tiago ou dos outros escritores da Bíblia, não parece que eles aceitam esse tipo de atitude de uma pessoa que se diz verdadeiramente cristão. E é por isso exatamente que Tiago ele começa a trazer uma linguagem um pouco agressiva nesse momento. Olha só que interessante, 13, versículo 13. Olha só como ele trata essas pessoas. Ele não chama essas pessoas de irmão, mas ele diz assim: atendei agora a vós. Olha vocês aí que dizem, vocês que estão falando isso. Mas ele não fala, atendei agora vocês, irmãos. Prestem atenção, irmão, não. Ele fala assim: olha agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Ele fala, presta atenção, vocês que estão falando isso aí, presta atenção no que eu vou falar para vocês, É isso que ele fala. Nessa época, era muito comum o comércio, as viagens, longas viagens, eram muito comum, longas viagens nessa época, quando ia tratar de negócios. Por exemplo, quando você vai assistir aquele filme brasileiro lá de comédia, o Até que a Sorte Nos Separe, eu acho que é o 2, vocês devem ter assistido, é muito bom aqueles filmes lá, em que ele tem um cara lá que é o chefão, lá o grandão, e ele atende um telefone, que ele tem que falar sim ou não, eu acho que é isso, né? E aí o cara vai lá e fala sim, ou é para vender ou não é para vender, e acaba ferrando com tudo lá, a vida do maluco lá. Mas hoje em dia, por exemplo, hoje não é necessário muitas viagens para se fazer negócios, porque com o advento da internet, a tecnologia, não há mais necessidade de você ficar fazendo viagens demais por causa de negócio. Hoje em dia você vai lá na internet, vai lá, fala o que você tem que fazer, então ficou muito, muito viável hoje em dia. Mas nessa época aqui, veja bem que fala assim, lá passaremos vocês que falam, nós iremos para a cidade tal, faremos isso, faremos aquilo, lá passaremos um ano. Por que ele fala isso? Porque as pessoas, quando iam negociar, fazer negócios em outras cidades, a viagem era tão longa que eles costumavam fazer casas ali para morar em algum determinado lugar. Então era assim mais ou menos que acontecia. O que Tiago está falando aqui, o que ele quer criticar aqui nesse texto, não é exatamente a questão de se fazer negócios. Tiago ele não quer criticar a atitude de alguém cuidar do seu comércio. Tiago ele não está condenando o investimento, o dinheiro, o ajuntar dinheiro, fazer um pé de meia, essas coisas. O que Tiago ele condena nessa parte aqui é a atitude de uma pessoa arrogante que faz planos para o futuro sem levar Deus em conta. É uma pessoa que é cheia de si mesmo a ponto de dizer que ela depende somente dela mesma e ela não depende de Deus para nada. E é muito surpreso ele estar falando isso com judeus, porque os judeus é o primeiro exemplo que se tem de uma religião, na questão de confiar num Deus que faz todas as coisas, num Deus soberano que cuida de todas as coisas. E Tiago está condenando uma atitude de pessoas que olham para si mesmo e falam, eu sou o dono da minha vida a tal ponto que amanhã ou depois eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou para a cidade tal, eu vou fazer isso e aquilo, e Deus não tem nada a ver com isso. Me parece que esses caras, eles se esqueceram do que está escrito em Deuteronômio 18, versículo 8, é isso? Ou é versículo 1? Está aqui no meu esboço, em algum lugar aqui, que eu já me perdi no esboço. Parece que eles se esqueceram do que está escrito em Deuteronômio 18. Em Deuteronômio 18, Deus diz que essas pessoas elas não devem se esquecer de que é Ele que dá força
para que as pessoas adquiram riquezas. É Deus quem está no comando de todas as coisas, dando força para o homem, para ele adquirir riquezas. Eu não lembro se eu... Só uma páginazinha aqui. Está aqui, ó. É Deuteronômio 8:18. 8:18 diz isso. Ele fala assim: não se esqueçam de que sou eu, é Deus, quem dá força para adquirirem riqueza. Mas parece que esses caras estavam esquecendo disso e confiando no seu próprio braço. E aí Tiago, quando ele vê esse tipo de atitude, ele traz para esse povo uma realidade que eles estavam esquecendo. Olha o que diz aqui no versículo 14, né? Ele está falando aqui, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, né? No versículo 14, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Você não está ligado o que vai acontecer amanhã, mano. Você não sabe nem o que você vai comer de janta hoje. Como é que você sabe o que vai acontecer amanhã? E ele fala assim: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Você já reparou como as pessoas fazem planos? Como nós fazemos planos? É muito comum, a gente sempre faz planos. Tipo, você pergunta para a pessoa: qual é o seu plano? Eu ter um plano, quero ter um, meu plano é ter um plano, né? Uma piadinha sem graça, desculpa. Mas por exemplo, eu tenho planos, por exemplo, de ter a minha casa. O plano é até o meio desse ano estar na minha casa, cara. Sabe? Tenho um plano de fazer outras faculdades, não somente uma, mas outras pós-graduações, mestrado, doutorado. Eu quero ficar velho estudando. Eu quero estar com 80 anos fazendo meu pós-doutorado. Esse é o meu desejo. Olha a cara da Daniela quando ela ouve um negócio desse. Sabe, o meu desejo é terminar minha casa, assim que terminar minha casa, pegar um carro. O Henrique está se preparando para casar. E você tem planos e parece que as coisas da vida, elas vão meio que te pressionando. Você tem planos para várias coisas, mas aí você tem o dia a dia. A mídia, os horários que te forçam a fazer, tipo assim, você tem um plano, mas por causa dos seus horários, às vezes você não consegue realizar aquilo. Eu, por exemplo, não consegui ir para a academia esse mês, estou me sentindo um frango de novo, Jefferson. Pô, tá embaçado, mano, entendeu? Então, é complicado, porque a gente faz planos para a nossa vida, mas a pressão do dia a dia começa a falar para você assim: você tem que resolver tudo para ontem. É ontem, você tem que fazer isso logo, cara. Mano, o cara com 20 anos de idade, ele já tem que estar na profissão, já tem que estar formado, já tem que estar já na pós-graduação. Porque esses dias eu estava conversando com uma menina, né, que tem um pouco mais de 30 anos, ela falou assim: não, minha idade para casar passou, né, estudos. Então, e às vezes a gente compreende essas coisas, sabe? E nessa correria, nessas coisas da vida, Deus, ele é deixado de lado. Deus acaba sendo deixado de lado. E a gente vira o Neo lá daquele filme lá, Matrix, quando o Morfeu vai apresentar as pílulas para ele, ou até um pouquinho antes, ele fala assim: você acredita em destino, Neo? Ele fala: não acredito. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu não gosto da ideia de eu não poder controlar a minha própria vida. Então, essas coisas acabam entrando na nossa cabeça a ponto da gente deixar Deus de lado e dizer que nós somos donos de nós mesmos. E a gente acaba caindo no mesmo caso que aconteceu com esses caras aqui. E aí a gente desperdiça a nossa juventude. E aí nós procuramos a Deus quando estamos velhos, indispostos, onde só nos restam decepções e sofrimentos. E aí a gente não tem mais força para caminhar com Deus, porque toda a nossa força e a nossa juventude foi em planos e planos e planos e sonhos e sonhos e sonhos, sem levar a soberania de Deus em conta. O que eu quero dizer nessa noite é que é bom nós fazermos planos, é bom nós investirmos dinheiro, isso é bom. A Bíblia diz que a riqueza ela é dom de Deus.
Você acha que é quem que deixa o homem rico? É o diabo? Não, é Deus que deixa o homem rico. É Deus quem prospera. Mas a nossa prosperidade, os nossos planos de construir uma casa, um carro, um casamento, ou seja lá o que for, não devem ser planos que deixam Deus fora da jogada, cara. Porque aí a gente acaba caindo nesse mesmo erro aqui. E aí a gente vive uma vida arrogante, pretensiosa, como esses caras. Mas você vê que ele fala com pessoas arrogantes, que deixam Deus de lado da jogada, mas ele também apresenta o remédio para a arrogância. O texto aqui, ele apresenta o remédio para a arrogância, para o cara que é pretensioso, para o cara que é ensimesmado, para o cara que é cheio de si. Ele diz aqui, sabe qual que é o primeiro remédio para a arrogância? É a ignorância. É lembrarmos de que nós somos totalmente ignorantes. Em relação ao quê? O texto diz em relação ao quê? Por exemplo, no versículo 14 ele diz assim, qual é a nossa ignorância? A ignorância do amanhã. O versículo 14 ele diz assim, vós não sabeis sucederá amanhã. Somos ignorantes em relação a isso. Somos ignorantes em relação ao que vai acontecer no futuro. É por causa da nossa ignorância que a gente tem que se livrar da nossa arrogância e começar a colocar Deus na jogada dos nossos planos. A segunda coisa que nós devemos pensar é que somos frágeis, nós somos fracos. Esse é o segundo remédio. Olha só que interessante o que diz a continuidade do versículo. Ele diz aqui, vós não sabeis o que sucederá amanhã. É a nossa ignorância, e trata a fragilidade. Ele pergunta, o que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Todo mundo aqui já viu uma neblina, né? Tem alguns lugares em que a neblina ela é mais espessa, parece que ela é quase palpável, mas daqui meia hora parece que a luz do sol raia do nada, e a neblina ela se dissipa. Assim é a nossa vida, ela é assim. Esses dias a gente estava trocando ideia com o Henrique, falando sobre casamento, e aí a gente mencionou que a gente está casado há mais de 6 anos, eu e a Dani, 6 anos. Eu falo, caramba, 6 anos, mano, já? A gente 11 anos, cara, desde o primeiro beijo, né, mano? E passa muito rápido, e a gente estava comentando com o Henrique, ele comentando os planos e tal, aí eu falei para ele assim, mano, a gente tinha planos de 2 anos, já está na nossa casa, com pelo menos 2 filhos. 2 filhos não, né, mãe? Era um só, né? E não deu certo ainda. É por relaxo? Talvez, mas não podemos esquecer de que quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. Volta comigo aqui em Provérbios capítulo 27, versículo 1. Olha que interessante, só um versículo só. Provérbios 27. Já colocou, já eu aqui procurando. Já. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Sabe? Fica se gloriando naquilo que vai acontecer amanhã, porque você não sabe o que vai trazer. Tem alguns textos, né, que falam sobre a vida ser como uma neblina. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ele diz, a gente pode encontrar alguns textos. Antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre um interessante. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe por que as pessoas elas não levam em conta a vontade de Deus? As pessoas não estão nem aí para o que Deus quer. Sabe por que acontece isso? Porque as pessoas não levam em conta a brevidade da vida. Porque se a gente se lembrasse de que a vida é muito breve, com certeza a gente ia levar em conta a vontade de Deus. Sabe, as pessoas fazem planos e planos e planos. Na verdade, às vezes é uma grande sorte nossa
Deus não nos recolher no momento do ato do nosso pecado. Porque a gente toma decisões e pecados à torta e à direita, sem levar em conta de que a vida é muito breve, muito curta, cara. E se Deus nos levasse no momento em que a gente toma aquela decisão ruim, aquele pecado, aquela coisa assim, como é que ia ficar a nossa memória diante das outras pessoas? Sabe? A gente tem que levar isso em conta, de que a vida é breve, e de que Deus ele tem que estar nos nossos planos. A nossa vida, ela é como uma neblina de fato. Olha só o que diz o texto de Jó, capítulo 7, vamos lá para Jó, pouco antes de, um livro antes de Salmo. Queria tratar de alguns textos com vocês. Já achou, né? Não achou não. Jó, capítulo 7, versículo 7. Diz assim, Jó capítulo 7, versículo 7, diz assim: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Olha o que o Jó está orando a Deus, olha o que o cara está orando a Deus, ele está falando assim: Senhor, lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos, a minha vida é um sopro. No versículo 9, um pouco mais adiante, ele fala assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Ele diz que a nuvem se desfaz e passa, a nossa vida é assim, ela se desfaz e passa. No versículo 16 ele diz assim, porque os meus dias, no finalzinho do versículo 16 ele fala assim: os meus dias. Em Salmo capítulo 39, Salmo capítulo 39, eu vou ler alguns textos com vocês aqui, só para mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre a brevidade da nossa vida. Salmo 39, versículos 5 e 6, olha: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. Aí ele fala aqui no versículo 6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Cara, isso aqui é muito forte. Fazer planos de vida sem levar Deus em conta é negligenciar a brevidade da vida. É importante a gente tratar sobre isso. Nós temos, por exemplo, a própria parábola que Jesus conta lá em Lucas 12, que ele fala sobre um cara que ele tinha um celeiro. Ele fala assim: nossa, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitas propriedades, eu tenho muitos bens, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar mais um celeiro para mim, vou fazer um celeiro para guardar os meus bens, e aí vou ficar de boa. E aí ele fala assim: vai, alma, come, bebe, regala-te, fica de boa, fica suave. E aí de repente ele ouve uma voz que diz assim: ô seu idiota, mais ou menos isso, seu tolo, o que você tem, e se te levarem essa noite, o que você tem preparado aí, para quem que é isso aí que você está deixando? Sabe? Eu acho que penso que o maior erro do ser humano é ajuntar tesouros somente para essa terra, esquecer do verdadeiro tesouro guardado em Jesus Cristo. Paulo mesmo ele diz que se nós buscamos a Deus somente pelos deleites dessa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. E Tiago ele quer nos mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Olha o que Tiago fala aqui, voltando para o nosso texto, aqui no versículo seguinte, ele diz: essas pessoas têm a pretensão de comprar, de fazer negócios, e ele fala sobre a brevidade da vida, vocês não sabem o que vai suceder amanhã, e ele fala assim, no versículo 15, em vez disso, em vez de falar essas coisas, em vez de pensar desse modo, em vez de tomar esse tipo de atitude, vocês deviam dizer, porque é o seguinte, eles estavam dizendo o quê? Eles estavam dizendo: isso, vou fazer aquilo, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ele fala: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos,
como também faremos isto ou aquilo. Cara, é interessante porque veja, os verbos que estão conjugados no versículo 13, ele fala assim, iremos, passaremos, negociaremos, teremos. E a arrogância, ela é capaz de tomar alguns sentidos nossos. Por exemplo, os sentidos das escolhas. Quando nós somos tomados de arrogância, nossas escolhas podem ser tomadas arrogantemente. Mas Tiago, ele diz para a gente ter um outro tipo de perspectiva. E não ter uma atitude de arrogância, mas uma atitude de submissão ao querer de Deus. E ele denota aqui duas bênçãos, que às vezes a gente pensa que Deus, ele é um grande chato pra caramba, que não deixa a gente realizar os sonhos. E aí eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, mas eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que estar debaixo do querer de Deus. Caramba, eu não vou conseguir realizar os sonhos. Mas isso é um verdadeiro engano que o diabo coloca no nosso coração. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Tiago diz aqui que nós não só viveremos, olha aqui que diz o versículo 15, não só viveremos, como também faremos. E além disso, Tiago, ele quer chamar a atenção para um Deus que ele é totalmente soberano sobre todas as coisas. É muito interessante, porque quando a gente está lendo e passa os textos de Tiago desapercebido, a gente acaba não percebendo de que a carta inteira de Tiago fala abertamente sobre um Deus soberano, sobre a soberania de Deus, um Deus que comanda todas as coisas. Por exemplo, se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, para a gente pedir as coisas a Deus, que Ele dá sabedoria a todos de forma liberal. Deus é soberano em derramar ao seu povo sabedoria. No versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizendo que as pessoas, por exemplo, ele fala assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ou seja, por mais que nós fazemos as coisas, nós esperamos em Deus, porque é Deus em sua soberania, no comando de todas as coisas, que derrama bênçãos na vida do homem, na vida no versículo 12, por exemplo, ele diz que nós somos, depois de sermos provados, nós somos aprovados e nós recebemos a coroa da vida, que o próprio Deus prometeu àqueles a quem Ele ama. Deus é soberano em galardoar os seus filhos. Vocês estão comigo, né, gente? Eu estou muito rápido. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então, assim, gente, em todo o livro de Tiago, em toda a carta de Tiago, ele aponta um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que quando ele chega no nosso texto, aqui, Tiago capítulo 4, Deus não é só aquele Deus soberano que vai galardoar numa vida vindoura, no porvir. Deus não é somente aquele que recompensa no final de todas as coisas. No capítulo 4, Tiago apresenta uma soberania de um Deus que Ele não é soberano somente nas bênçãos que Ele derrama sobre a vida das pessoas, mas Ele mostra que Deus é soberano nas escolhas triviais do nosso dia a dia. Por exemplo, Ele mostra aqui que na verdade nós só conseguimos realizar os nossos planos se Deus quiser. E Ele fala assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Coisas triviais. Se Deus quiser, você vai fazer os seus negócios. Se Deus quiser, você vai realizar tal sonho. Se Deus quiser, você vai fazer isso e aquilo. Porque se Deus não quiser, esquece. Se Deus não quiser, esquece. Eu queria falar uma coisa para você, cara. Se você não crê que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas,
É bobagem você virar para uma pessoa e falar assim: ô, você vai lá amanhã? Se Deus quiser eu vou. Você já percebeu como esse ditado, essa gíria, essa forma de falar ficou tão trivial, ficou idiota isso, perdeu-se o sentido. Porque as pessoas falam: não, se Deus quiser eu vou lá. E às vezes ela fala isso sem saber o peso que essa sentença, essa frase denota. Porque quando ela fala se Deus quiser, automaticamente ela está declarando que Deus é soberano a ponto de ela tomar as decisões da vida dela, se Deus de fato quiser que ele tome. Isso é interessante. Então não diga se Deus quiser, se você não acredita que Deus é um Deus soberano. O texto ele vai continuando, né? E eu queria trazer para vocês algumas, só para provar a minha tese, né, Rodrigo? Dessa questão do Deus soberano. O pregador tem essas manias de querer provar o que ele está falando através de outros textos. Então eu queria levar vocês lá para Provérbios 19. Provérbios 19 diz assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Veja como Deus é um Deus soberano. E a Bíblia inteira denota isso, não só o livro de Tiago, mas ele fala que Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A gente tem muitos propósitos, mas o que vai permanecer, o que vai prosperar, o que de fato vai vingar mesmo, são os desígnios do coração de Deus. Um pouco mais para frente, aqui no capítulo 16, um pouco mais atrás, capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, 1 de Provérbios diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Um pouco mais adiante, aqui no versículo 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Cara, você já viu aquelas frases de carro, dirigido por mim, guiado por Deus, ou ao contrário? E às vezes a pessoa coloca isso no carro e não sabe o peso que tem. É uma pessoa que não se coloca debaixo da soberania de Deus. É complicado isso. Olha só o que diz o versículo 33. Ele diz assim, ó: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Isso quer dizer, cadê a Carol? Quando a Carol está em outro lugar agora. Quer dizer o seguinte: quando a gente está jogando, ele está dizendo assim, que as pessoas lançam sorte, jogam dados, lançam sortes das suas mangas, das suas mãos, do seu regaço. A sorte se lança no regaço, mas o resultado que sai lá, é Deus quem põe o resultado. Mano, é tenso, né? Imagina você tá jogando War, aí você quer tirar um 6, mas sai um 5, porque é Deus que colocou aquilo lá, cara, o 5. Aí Deus não está do seu lado. Então é por isso que quando eu estou jogando Uno, eu estou perdendo, eu falo que Deus não está do meu lado jogando. Entendeu? Porque é claro que eu estou brincando, mas é verdade, gente. A soberania de Deus, ela abrange todos os campos da vida, cara. Isso não está só em Provérbios, isso tá na Bíblia toda. A Bíblia toda, ela fala sobre a soberania de Deus, sobre um Deus que comanda todas as coisas. E a gente acaba negligenciando isso, negligenciando que Deus é um Deus soberano. E quem negligencia que Deus é um Deus soberano, negligencia todos esses textos. O Novo Testamento, por exemplo, no capítulo 18 de Atos, capítulo 18, versículo 21, Paulo ele diz que se Deus quiser, deixa eu ler aqui com vocês, Atos 18, vamos lá. Atos 18, 21. Paulo está fazendo uma viagem missionária, e aí ele vai se despedir de alguns irmãos, e ele fala assim: se Deus quiser, voltarei para vocês. E aí eles embarcaram lá para Éfeso. Paulo ele está numa viagem missionária, e de repente ele fala assim: gente, tchau, Deus abençoe, se Deus quiser, eu volto. É uma linguagem bíblica, uma linguagem de pessoas que, ao desempenharem os seus ministérios, reconhecem que os seus ministérios não podem ser desempenhados se não for o querer de Deus. Mas existem momentos em que Deus ele não quer algumas coisas. O pastor abriu um culto aqui alguns dias atrás,
mostrando que Paulo desejava pregar a palavra em um determinado lugar. E aí ele disse que o Espírito Santo de Deus impediu ele de ir lá pregar o Evangelho. Aí você fala, pô, mas não é da vontade de Deus? Jesus até mandou, falou, não, vai lá, prega o Evangelho na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas não é seu mandamento, Senhor? Por que o Senhor não quer? Eu não sei, velho. Ele não quer. A gente não tem que ficar brigando com Deus em relação a isso. Mas a ideia do texto, a ideia bíblica, a ideia que Tiago tem aqui, é de dependência de Deus a tal ponto de que as coisas de fato não acontecem se Deus não quiser. Porque Ele tem um plano para tudo. E às vezes existem até coisas ruins que acontecem, porque Deus desejou que isso acontecesse, porque lá na frente, Ele diz que nós somos moldados por Ele até chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo. E para ficar um pouquinho mais pesado só, o entendimento, que Tiago ele fica um pouco mais taxativo nisso. Tiago ele diz que a pessoa que ela é ensimesmada, uma pessoa que é arrogante, que não leva a soberania de Deus em conta, que não leva o querer de Deus em conta, Tiago diz que a atitude dessa pessoa é uma atitude maligna. Ele diz isso no texto. Olha aqui que o versículo 16 diz assim, ó: agora, ou seja, o que vocês estão fazendo, né? Entretanto, vos jactais, vocês se gloriam, vocês sentem prazer, vocês se alegram das vossas arrogantes pretensões. E ele continua dizendo o seguinte: toda jactância, toda altivez humana semelhante a essa é maligna. Cara, é muito pesado, cara. É tenso isso aqui, mano. Eu devia ter pego outro texto. Rodrigo, quando me chamou, ele me apresentou uns textos lá de 10, 15 versículos. Eu falei, não, eu vou ficar com o menor texto, que aí pelo menos dá tempo de pregar, o menorzinho, né? Era esse aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, ai meu Deus do céu. Mas é o que o texto fala, de que uma pessoa que vive uma vida negligenciando o querer de Deus e a sua vontade, a sua soberania, essa pessoa vive uma vida de atitude maligna. E por que ele fala isso? Por que Tiago diz que essa é uma atitude maligna? Porque essa atitude de altivez, de arrogância, de pretensão, foi a mesma atitude que Satanás teve. Vocês lembram vocês lembram, né? Como se vocês estivessem lá, né? Mas o texto diz aqui, por exemplo, todos conhecem, todo mundo conhece aqui a história, aquele texto que, por exemplo, que é dito, né? O Satanás ele falava assim: subirei no mais alto monte e tomarei o seu trono. Vamos lá voltar para o texto, por isso que é bom ter a Bíblia aqui. Isaías 14, gente. Deixa eu ler aqui. Isaías 14. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, diz lá no versículo 13 assim: muitas pessoas atribuem isso aqui a Satanás. Em certo sentido, vem muito a calhar nesse momento do texto. Ele diz assim, ó: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É o que diz Isaías, capítulo 14, versículo 13. A atitude de altivez humana, a atitude de arrogância, de pretensão, é a mesma atitude que Satanás teve milênios antes disso. Deve ser por isso mesmo que Tiago tem dificuldade em tratar essas pessoas como irmãs de fato. E aí, para terminar, o versículo 17, né? Tiago, versículo 17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Cara,
eu li esse texto aqui, eu li várias vezes. Só que quando eu chegava no versículo 17, meio que dava um bug. Que eu ficava, mano, que negócio estranho, porque Tiago ele está falando de um assunto e de repente ele fala sobre fazer o bem. Vocês repararam no texto que ele está falando assim, ele está falando sobre negócios, ele está falando sobre transações, ele está falando sobre, fazer escolhas de viagens, ele está falando sobre arrogância, e do nada ele fala sobre fazer o bem e fazer o mal, que faz o bem e não faz. A título de curiosidade, Tiago, esse versículo aqui é um ditado popularzinho que existia na época, um ditado que rolava entre as regiões ali, e Tiago usa esse ditado para falar do que ele está querendo. Ele diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, ele está dizendo assim: aquele que sabe que deve crer na soberania de Deus e não crê, nisso está pecando. Aquele que sabe que não deve tomar uma atitude arrogante, mas toma essa atitude, nisso está pecando. Sabe, gente, a gente deveria olhar para a arrogância. A arrogância, ela nos faz olhar para a vida como se fosse algo que nós merecemos, e não como uma misericórdia, uma atitude misericordiosa de Deus em nos oferecê-la. E nós, diante de Deus, devemos tomar uma atitude de humildade e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas, e que se não dependêssemos dEle, não seríamos nada. A ideia é essa. Devemos, sabe o que acontece? É que o pecado do cristão, ele é pior do que o pecado do incrédulo. Quando eu peco, é pior do que quando o incrédulo está pecando, cara. Aquele que deve fazer o bem não faz, está pecando. Eu sou mestre, nós cristãos somos mestres em pecado. Nós somos os mestres do pecado. Por quê? Porque nós que não devemos pecar, ensinamos os outros a pecarem. Muitas pessoas que não creem no Evangelho, muitas pessoas que não estão vivendo uma vida com Cristo hoje, não vivem por causa dos nossos maus exemplos. Porque eu, Diego, sou um mestre, eu ensino o incrédulo a pecar. Por quê? Porque ao invés de mostrar para ele um caminho verdadeiro de santidade, eu vou lá e peco. E ele olha e fala: não, o Diegão que é crente está pecando, eu vou avacalhar, velho. O pecado do crente é um pecado tão hipócrita, porque ele sabe que deve fazer o bem e não faz. Ele sabe que deve obedecer a Deus, mas desobedece. Ele prega contra o pecado, mas ele peca. Nós cremos em Deus, mas as nossas atitudes, as nossas ações, são atitudes de pessoas que não creem. Isso é viver um ateísmo na prática, um ateísmo prático, como se Deus não existisse, como se eu não acreditasse em Deus. Eu vivo como um ateu, como alguém, ou até pior, como alguém amoral ou imoral, sem crer em um Deus que vinga, em um Deus que os seus olhos são como um gelo de fogo, que estão a nos contemplar. Gente, eu espero que o que eu trouxe aqui tenha ficado claro para a gente, de não sermos arrogantes. A carta de Tiago, ela é muito prática, ela traz praticidade. Eu espero que vocês guardem isso, eu espero que eu guarde isso, de ao invés de tomar uma atitude arrogante, eu tome atitudes mais humildes, de ao invés de olhar para o futuro como se o futuro dependesse só de mim, eu quero olhar para o futuro como um futuro que depende do próprio Deus. Eu espero que vocês saiam daqui pensando em um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e soberano, comandante, até sobre coisas triviais da minha vida. Eu espero que nós saiamos aqui nessa noite sabendo que eu posso fazer o bem, e às vezes eu não faço, mas eu posso.
Eu espero sair daqui, que vocês saiam daqui e que tomamos uma atitude amanhã de que, não de que nós cremos e vivemos uma vida como se não crêssemos, mas que cremos e vivemos uma vida como pessoas que de fato creem no Evangelho. Sabe, gente, eu espero que a centralidade desse texto e a verdade desse texto possa repousar no seu coração. E que a gente possa sair daqui tomando atitudes diferentes em relação à nossa vida prática, ao nosso dia a dia. Assim como nós já aprendemos tantas coisas no decorrer dessa carta, e hoje aprendemos mais uma, que possamos agora andar de acordo com aquilo que Tiago nos ensina, e que em tudo Deus receba a glória, jamais nós, mas Deus em todas as coisas. Amém? Vamos orar, gente?